Olá, uma alegria revê-los mais uma vez. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra que é fundamentada em um texto muito conhecido, Lucas capítulo 15. Ali nós encontramos a história do filho pródigo, e por que não dizer a história do pai pródigo em amar. E eu não vou detalhar a história inteira, porque você já conhece certamente. Eu quero destacar apenas o versículo 17, em que o filho pródigo, quando perde tudo, está agora cuidando de porcos em uma pocilga, toma por um momento de lampejo, percepção do seu estado, das perdas, sobretudo familiares e espirituais, coisas que ele não havia dado a importância porque ele apenas havia olhado o aspecto financeiro, o ganho financeiro, e os prazeres que o mundo pode oferecer para quem tem dinheiro, e então ele sai pelo mundo e gasta tudo. E nesse contexto de gastar tudo, ele perde tudo, perde moral, perde dignidade, perde alegria, esperança, e se vê agora vivendo de favores, cuidando de porcos, coisa abominável para o judeu. E ele então, diz o texto no versículo de número 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. A gente pode sintetizar ou categorizar as pessoas em três níveis, em três categorias. Há um ditado chinês que diz que existem três tipos de pessoas. E são essas três categorias que eu quero destacar. Diz primeiro que existe o tolo. Quem é o tolo? É aquele que não aprende com os seus próprios erros. Erra, cai e continua caindo, porque ele não faz um momento de reflexão, uma meia-culpa. Ele sempre erra contumaz. Ele sempre tropeça no mesmo pedaço de toco, na mesma pedra. É aquele que não reflete sobre os seus erros e sobre a sua vida. Existe também o inteligente. O inteligente é aquele que, ao contrário do tolo, ele aprende com os seus erros, com as suas faltas, com os seus pecados. Ele já andou pelo caminho tortuoso, sabe a dor, a amargura que é trilhar aquele caminho, e então ele desvia da possibilidade de errar novamente para não sofrer, não desagradar a Deus e não passar por tormentos interiores. Há, por último, a figura do sábio. Quem é o sábio? Sábio, ao contrário do tolo e do inteligente, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para aprender, se bem que todo ser humano, ele de alguma forma, ele aprende com os seus erros, claro que outros não, mas o sábio, ele vai priorizar a pedagogia do erro do outro. Ele vai observar e perceber o que dá certo e o que dá errado e dizer, por aquele caminho não vou. A história do filho pródigo é a história não do tolo e não do sábio, é do inteligente. Até aquele momento, e nós não sabemos precisar quantos anos depois, quanto tempo depois ele caiu em si, mas a Bíblia vai dizer que naquele dado momento, quando ele estava cuidando de porcos, quando ele passou a avaliar a sua vida, tudo que ele fizera, todos os acertos e erros, e ele faz essa contabilidade de vida, ele chega a uma conclusão trágica que não valeu a pena. Que as suas escolhas trouxeram consequências danosas, sofridas para a sua vida.
Mas há um ganho nisso tudo, porque ele caiu em si. É como se fosse um insight, um deslumbre. Ele ficou assim, chocado ao avaliar tudo que ele havia feito, ele caíra em si. Talvez ele nunca tivesse pensado nos seus malfeitos, nos seus erros e defeitos. Talvez ele nunca houvesse pensado na dor que causou ao coração do seu pai ao pedir a sua herança, ainda o pai vivo. Talvez ele não tinha ainda refletido sobre a escolha de viver sem pensar em consequências, em pensar que a vida é apenas ter e gastar, de se importar com coisas, com bens e não com pessoas. O bom dessa história é que a história termina, ou melhor, caminha para um fim glorioso, quando ele cai em si. Quando a gente cai em si, a gente desperta. A gente tem discernimento e é capaz de discernir, de separar, de avaliar. E eu fico feliz porque a história desse homem tem um momento que ele cai em si, e a minha palavra é no sentido de que você, ao me ouvir, possa cair em si, possa avaliar a sua caminhada, a sua trajetória, sua vida. E esta é uma oportunidade de Deus para que nós caiamos em nós mesmos. E qual é a vantagem, qual o bem, qual é o resultado quando a gente cai em si? Primeiro, quando a gente cai em si, a gente aprende a arte maravilhosa do autoconhecimento, do exercício da autoavaliação. Nós não nos conhecemos. Se eu perguntar para você, defina-se a si mesmo. Fale de pontos fortes e pontos fracos do seu ser, da sua personalidade. A gente fica meio sem jeito e até mesmo se perde. Agora, se eu pedir para você, avalie a vida do seu pai, me detalhe, me defina, descreva a vida do seu pai. Você vai saber os defeitos, as falhas de caráter, de comportamento, as virtudes, porque a gente desenvolveu uma capacidade de ser detalhista e observador na vida do outro. Nós sabemos muito bem classificar e definir o outro, mas nós mesmos, nós temos dificuldade. Portanto, a grande bênção é quando a gente consegue desenvolver a autoavaliação, de fazer um retrato, uma imagem de nós mesmos e ser confrontados com essa imagem, de ser capaz de apontar para si, sobretudo as nossas falhas, as áreas imaturas, as deficiências de caráter, de comportamento. Quando a gente cai em si, a gente é capaz de fazer uma autoavaliação e ali se resignar-se de si mesmo e descobrir o que você fez, ainda faz, de errado, que você precisa melhorar. Então, o autoconhecimento é uma grande ferramenta de transformação de um coração, de um caráter que não se contenta com o estado que está. E as perdas, as lutas da vida são oportunidades divinas para você poder avaliar a sua vida. Quem cai em si aprende a arte do autoconhecimento e da autoavaliação. Foi isso que ele fez. Ele, em um dado momento, cara, na casa do meu pai, até os servos têm comida para comer, não tem. Ele começa a avaliar tudo que ele fez, tanto é que ele volta com uma oração pronta, na ponta da língua, para dizer para o pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa era a oração, era a oração que ele havia desenvolvido depois dessa autorreflexão, autoavaliação. Segundo lugar, quem cai em si aprende a admitir seus erros, pecados,
para poder ser perdoado. É muito importante você cair em si, e esse cair em si envolve, sobretudo, de ver suas falhas. E diante das suas falhas, pecados e erros, confessar a Deus. E detalhar as suas fraquezas e os seus pecados para poder chamá-los pelo nome, para poder dizer a Deus pelo nome aquilo que você não é bom, aquilo que você precisa melhorar. Então, é um exercício muito forte. Só pessoas que, de fato, estão quebrantadas e que querem viver um novo tempo, uma nova fase de vida, certamente vão fazer essa oração com coragem e, sobretudo, com quebrantamento. Saber o que são, onde erraram, ter a coragem de admitir erro, possibilita confessar o seu pecado a Deus e, por decorrência, ser perdoado. Então, admitir erro sem pedir perdão a Deus é culpabilidade sem resultado. Tem muita gente que vive uma vida em que se autoincrimina e aquilo gera uma culpa, que gera depressão, que gera derrota, que gera a sabotagem, não cai num resultado favorável. Na verdade, quando você descobre quem você é, admite sua culpa e pede perdão a Deus, a história não acaba na culpa, a história acaba no perdão, porque quem confessa e deixa os seus pecados recebe misericórdia e perdão. Essa é a grande notícia do Evangelho, não é que eu sou pecador. Esse é um ponto da mensagem do Evangelho. A grande mensagem do Evangelho é que todo aquele que se arrepende será perdoado. Tanto é que Jesus e João Batista diziam: arrependei-vos, porque quem se arrepende recebe perdão. Em terceiro lugar, quem cai em si deixa de cair nos outros e deixa de procurar culpados. Nós desenvolvemos um defeito terrível, nós seres humanos. Quando algo dá errado conosco, nós procuramos descobrir os causadores do mal. E muito, muito difícil você encontra alguém que diz a causa, a consequência, eu sou o causador. A gente fica procurando defeitos nas outras pessoas. Nós precisamos de descobrir o causador. A culpa é do pai, é da mãe, é do irmão, é do chefe, é do marido, é da esposa, é do filho, é do vizinho. E nós precisamos descontar, odiar, querer vingar aqueles que nos fizeram mal. Poucos são aqueles que dizem a culpa é minha. Isso acontece quando a gente cai em si. Quando a gente cai em si, a gente deixa de cair no outro. A gente abandona a posição e a cadeira de juiz e assume a cadeira de réu com a maior tranquilidade, entendendo que você é culpado e responde pelas consequências dos seus atos. Quem cai em si deixa de cair nos outros. Quem cai em si descobre que ele é o culpado das consequências dos seus atos. Em quarto lugar, eu poderia dizer que quem cai em si dá um novo rumo à sua vida. Aquele jovem, quando caiu em si, ele fez todo um detalhamento da sua vida, um inventário, uma contabilidade de acerto de erros. Ele percebeu quantas pessoas ele havia ferido, mas não foi uma experiência estática de culpabilidade, de olhar para si com autopiedade. Foi uma experiência que o moveu a procurar restaurar e revitalizar a sua vida. Ele então resolve procurar o seu pai. Ele procura ali naquele ato se deslocar
para um encontro com o amor, com o perdão, com a graça, e ele está pronto para dizer assim: eu não sou digno de receber nada, nem mesmo de ser chamado teu filho, mas ele está pronto a tomar atitudes que levem a uma mudança radical de sua vida. E essa mudança envolve arrependimento, fé e coragem, atitude. E a atitude foi o que não faltou. Nós não sabemos a distância que ele caminhou. O que sabemos é que no território de Israel não se criava porcos. Certamente ele estava ali nas imediações, talvez em Decápolis, talvez na Jordânia, ou no Líbano, ou na Síria. A gente não sabe. Mas ele faz uma viagem longa para se encontrar consigo, se encontrar com seu pai, se encontrar com Deus. E dá um primeiro passo, é o começo de uma jornada, mas o primeiro passo é muito importante. É querer rever, restaurar, revitalizar a sua vida. Então, quem cai em si, dá um novo rumo à sua vida. E por fim, eu diria que quem cai em si, volta para o Pai e para a casa do Pai. Nós podemos até tentar viver uma vida religiosa em casa, nos exercitando espiritualmente, lendo a Bíblia, cantando louvores, fazendo nossas devocionais. Mas é importante que a gente entenda que não são exercícios religiosos que vão nos conectar com Deus, mas sim a intimidade com Deus, esse desejo de estar com Ele, junto dEle, louvando o seu nome, buscando sua graça, dependendo da sua misericórdia. Isso faz toda a diferença na nossa história. Então é esse reencontro, é o voltar para Deus, e o voltar é o converter-se a Deus. E também procurar a igreja. A igreja é muito importante, a gente chama de casa do Pai, de ter irmãos que te ajudem, de ouvir uma palavra de alguém que conhece, que estudou a Bíblia, que pode te orientar, de alguém que te dê suporte. Então voltar para o Pai, voltar para a casa do Pai, é muito importante nessa reconstrução para aquele que cai em si. E eu quero, para concluir, dizer para você que me ouve que cair em si é uma grande bênção. Mas não é apenas um momento esporádico, pontual na vida. Cair em si deve ser uma experiência diária. E eu sempre dou uma dica. Quem sabe, semanalmente, a gente possa, ou mensalmente, a gente possa fazer uma avaliação daquilo que a gente cresceu nas áreas, porque muitas vezes alguém vai dizer assim, olhando para a vida e dizer assim: eu sou mentiroso. Ou então vai colocar num papel: eu sou arrogante. Ou então vai colocar num papel: eu sou lascivo. Ou então vai colocar num papel: eu sou ingrato. Reconhecer suas falhas. E nesse mês que vem, seguinte, ele vai dizer: poxa, eu não cresci em nada, eu ainda me vejo como arrogante, mas agora eu não sou tão ingrato, eu estou agradecendo as pessoas, agradecendo a Deus, e você vai conseguindo ver os seus progressos e aquilo que ainda está estático, e vai tentando mudar. Note que cair em si é uma atitude diária, regular, para que a gente possa progredir, crescer. E isso em oração, não é uma questão só para você. Aí você vai para a oração e diz: Senhor, obrigado por tudo, e não chega diante dele e diz: olha, eu ainda continuo mentiroso, eu ainda continuo enganador, eu ainda continuo uma pessoa que desenvolve sentimentos de ingratidão. É diante de Deus que a gente cresce, é ali que a gente acha forças para poder mudar. Porque o cair em si é apenas o despertar.
a atitude, o quebrantamento e o monitoramento é que faz toda a diferença. A minha oração é que a gente tome hoje a iniciativa de cair em si e concomitantemente tomemos a decisão de tomar providências para que a gente possa cair em si, para cair numa nova vida. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome pela história do filho pródigo. Sabemos que ele escolheu caminhos tortuosos, caminhos do prazer e da desobediência. Mas ele também teve, e o Senhor nos dá hoje a oportunidade, de caindo em si, confessar os nossos pecados, e nós os confessamos, nós os admitimos, nós não transferimos para ninguém, nós não queremos achar culpados, nós queremos dizer ao Senhor que somos pecadores, que não somos dignos de sermos chamados teus filhos, mas louvado seja o teu nome que, apesar de nós, recebe a nossa confissão e nos perdoa e nos dá uma nova chance. Ah, Deus, dá-nos uma nova vida, um novo tempo. Abençoa nossas vidas. Abençoa cada um que faz essa oração comigo. E dá um start para que hoje, Pai, a gente sinta o nosso coração aquecendo, a nossa aura, o nosso coração revivendo, a nossa aura cintilando. Obrigado por esse momento. Nós te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Olhe com esperança para o futuro. Tchau.